Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, ao findar esse dia, que é o dia do Senhor, estarmos aqui na tua casa, no lugar onde os seus olhos repousam, Senhor Deus, porque o teu povo está reunido para louvar e bendizer o teu nome. Agora, Senhor Deus, estamos com os nossos ouvidos e corações atentos para ouvir o que a tua palavra tem a nos dizer, ó Pai. Fala ao coração da tua igreja, nos edifica, Pai, nos traz consolo e, Senhor, firma a expectativa da certeza da nossa salvação. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, agora nos versos 9 e 10. A semana passada nós fomos até o verso 8 e hoje iremos desenvolver os versos 9 e 10 desse capítulo. Eu vou fazer a leitura do verso 3 até o verso 11, que diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, que o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Quando nós estamos expondo as epístolas, os textos do Novo Testamento, principalmente as cartas, muitas vezes nós não queremos somente trazer aquilo que está na superfície do texto, mas juntamente com isso aproveitar o que está sendo mostrado aqui, dito aqui, e se aprofundar em cada verdade, em cada princípio que a Escritura estabelece, trazendo assim edificação para a igreja. E é nesse contexto que nós vamos dar continuidade, fazendo uma pequena introdução, lembrando dos versos anteriores, em que Paulo encoraja Timóteo ao combate na fé, exercendo o ministério pastoral de forma proveitosa. Nós precisamos nos lembrar que essas duas epístolas, elas são chamadas de epístolas pastorais, porque o propósito dela e o objetivo delas é focar no ministério pastoral. E muito do que acontece no ministério pastoral está relacionado à vida cristã como um todo, porque o pastor também é um cristão. O pastor também vive as mesmas dificuldades, as mesmas batalhas que um crente, que não tem essa função, esse exercício, esse munus, vive. Só que com uma responsabilidade maior. Ele tem a responsabilidade das ovelhas e do rebanho de Cristo que o Senhor colocou na sua mão. E aqui você vê o apóstolo Paulo nessa perspectiva, encorajando Timóteo ao combate na fé, a exercer o seu ministério de forma proveitosa, se enganjando nessa tarefa de corpo e alma, com total dedicação e perseverança. E ele convoca esse pastor, ou seja, Timóteo, a participar dos sofrimentos e dificuldades advindo desse ministério e obra. E aí, nessa perspectiva, ele fala do envolvimento total da vida cristã como de um soldado, da perseverança do atleta em sua disciplina até alcançar a coroa da vitória, e daquele que trabalha muito como agricultor na perspectiva de receber os frutos desse trabalho. Entretanto, nós vimos que o maior dos estímulos que Timóteo deveria ter, que Timóteo deveria receber, é lembrar-se daquele que é o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja, de sua ressurreição e do que isso significa para nós crentes, e de ser ele o rei de seu povo, o Messias, aquele que veio para assumir o trono de Davi, segundo o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo.
E é nessa perspectiva, aqui no verso 9, que Paulo vai continuar dizendo: pelo qual estou sofrendo. É por esse evangelho que Timóteo deveria pregar, que Paulo estava pregando, o evangelho da graça de Deus, que Paulo estava sofrendo. E aí nós vamos perceber que da mesma forma como lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 10 e 11, Paulo também menciona seus sofrimentos por causa do evangelho. E ele gosta de frisar, e nós precisamos entender que ele está frisando aqui. Ele está sofrendo por causa do evangelho. E é interessante porque a Bíblia nos chama a viver assim também, a sofrer por causa do evangelho, a sofrer por causa da nossa fé, pela situação em que nós vivemos no mundo onde jaz o pecado. Mas veja o que Pedro vai dizer sobre esse sofrimento por causa do evangelho. Abra 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Paulo não havia feito nada de criminoso, ele somente pregou o evangelho, mas ele estava sendo tratado como um criminoso. E o apóstolo Pedro vai dizer que quando estamos nessa situação, nós devemos glorificar a Deus com esse nome, ou seja, no nome dele. Sofrer por causa do evangelho glorifica o Senhor. E Paulo estava passando por uma situação em que ele era considerado um marginal, um criminoso. E por quê? Porque pregava o evangelho. E por pregar o evangelho, ele se tornou um fora da lei. E pelo que nós temos visto na conjuntura atual em que estamos vivendo, não vai demorar muito para cristãos serem odiados e considerados como criminosos por causa do evangelho. E sabe por quê? Porque os homens criam determinadas leis que contrariam a lei de Deus. E nós, cristãos, somos os primeiros a sofrer por essas coisas. Somos os primeiros que sofrem. E devemos sofrer sim. Porque nós devemos permanecer firmes diante de uma sociedade que caminha cada dia mais e mais para a perdição, trocando aquilo que é certo por aquilo que é errado, chamando de legal aquilo que é criminoso e chamando aquilo que é legal de criminoso. E principalmente quando essas coisas estão relacionadas ao evangelho. Mas nós temos que ficar sóbrios, considerando duas coisas que Paulo considera aqui e que lhe trazia grande conforto e que deve trazer conforto a nós também em situações como essa. E a primeira coisa é que o caminho da cruz conduz ao lar. Porque o olho vigilante de Cristo, nosso Senhor, que vive e nos guia, está constantemente sobre nós. E como Paulo mesmo vai falar mais adiante, ele pode guardar o nosso depósito, o meu depósito, ou seja, a nossa completa salvação e preservação para o reino celestial, para aquele dia. E quando nós falamos isso, significa dizer que ele vai cuidar de nós nesses momentos, para que perseveremos e seu nome seja exaltado em nossas vidas. E aí esse caminho vai conduzir da cruz ao reino de Deus, ao reino eterno, ao reino celestial. Calvino faz um comentário interessante sobre isso, quando ele diz assim:
Todos os piedosos devem tomar alento ao verem seus ministros do Evangelho sendo assaltados e insultados pelos seus adversários, de modo que nem por isso reverenciem menos seus ensinamentos. Ao contrário, deem glória a Deus ao verem como, pelo divino poder, o Evangelho despedaça todos os obstáculos que o mundo põe em curso. Quando eu vejo essas palavras aqui do apóstolo Paulo, eu me lembro das palavras de Cristo a Ananias, ali na ocasião da conversão de Paulo, que são claramente confirmadas aqui, que nós vemos lá em Atos capítulo 9, verso 15 e 16. E o contexto é o seguinte: mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo não só descobriu a importância que era sofrer por causa de Cristo, do seu Evangelho, mas também como era necessário ao seu apostolado carregar essas mesmas marcas que o Senhor Jesus carregava, as marcas que eles chamam de marcas do Mestre. E lá em Gálatas capítulo 6, verso 17, ele fala isso, ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E todos os crentes, eles trazem no corpo essa marca. E que marcas são essas? Que marcas são essas que são caracterizadas como as marcas de Cristo? No nosso caso, hoje, são tribulações, são dificuldades, até mesmo doenças advindas por causa do Evangelho. No tempo de Paulo, e no tempo em que a igreja era perseguida, essas marcas eram prisões, cadeias, açoites, calamidades, apedrejamentos e muitos tipos de maltratos que ele sofreu em decorrência do testemunho do Evangelho. Essas são as marcas de Cristo na vida do crente. Os sofrimentos e as dificuldades que carregamos por causa do Evangelho, por causa do amor ao Evangelho e à oposição ao mundo, por causa das lutas que nós temos que ter nesse mundo contra o pecado, por causa da pregação do Evangelho. Abra 2 Coríntios, no capítulo 2, os versos 23 a 28. Paulo aqui, ele cita essas marcas. E por que ele fala isso? Ele não fala isso para se ensoberbecer, mas ele fala isso para comparar com aqueles ministros que ele chama ministros de Satanás, que estavam causando confusão à igreja e que queriam somente se gloriar em cima daquelas pessoas e tirar proveito, como muitas vezes nós vemos hoje. E aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versos 23 a 28, Paulo fala dessas marcas. Eu dei a citação aqui errada. 12, né? 11. 2 Coríntios 11. Isso. 2 Coríntios 11. 23 a 28. Diz assim: são ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas,
em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Perceba aqui a dificuldade, os problemas que o apóstolo Paulo teve por causa do Evangelho. E se nós formos olhar a história da igreja, nós vamos perceber que outros homens também carregaram essas marcas. João Calvino era um homem doente, morreu jovem, com 54 anos, se eu não me engano, e muitos outros. E o que achava interessante desses homens, e recentemente eu vi um relato sobre isso, nesse meio de pandemia, né? Onde as pessoas não queriam ter contato com ninguém, ficavam nas suas casas. Naquele tempo, que as doenças eram mortais e contagiosas, pela falta de tecnologia ou de conhecimento na área médica que avançava, muitos desses pastores morreram, porque foram visitar pessoas adoentadas, foram trazer o consolo do Senhor àquelas pessoas. E não só isso, com a saúde debilitada, pregavam o Evangelho, alguns eram presos por causa disso e morriam nas masmorras. E essas coisas caracterizavam as marcas de Cristo na vida desses homens. A coisa mais importante era cumprir a sua missão, pregar o Evangelho. Olha o que Paulo também fala sobre isso em sua vida por causa do Evangelho. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo estava dizendo que as dificuldades e os problemas e as tribulações que ele tinha nesse mundo, por causa do Evangelho, por causa da vida cristã e por causa da pregação, do exercício do seu ministério, eram leves comparadas com o eterno peso da glória que estava sobre ele e que viria sobre ele e que virá sobre todos aqueles que têm o coração do Senhor. Matthew Henry, comentando sobre esse texto, ele diz assim: Paulo era um homem que fazia o bem e mesmo assim sofreu como malfeitor. Não devemos estranhar se esses que fazem o bem passam mal neste mundo, e se os melhores homens recebem o pior tipo de tratamento, mas o seu conforto era a palavra de Deus que não estava presa. Paulo estava preocupado em pregar a palavra de Deus, em exercer o seu ministério, aquilo pelo qual ele foi chamado e que ele foi avisado. Você vai entender, Paulo, e vai ver como é importante sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa de Cristo. E aí a gente olha a perseguição com relação ao Evangelho na história, e hoje também que se manifesta na nossa realidade, em outras realidades, em outros países do mundo. Os poderes perseguindo os ministros do Evangelho, tentando calar a igreja, mas esses poderes perseguidores podem silenciar homens, ministros e contê-los, mas não podem impedir a operação da palavra de Deus no coração e na consciência das pessoas. E esse é o primeiro aspecto que dava grande conforto ao apóstolo Paulo, que o caminho
dos céus é um caminho permeado por dificuldades. O caminho da cruz conduz ao reino celestial. É isso que nós vemos em Marcos, capítulo 8, verso 34 e 35. Se você se alista numa força militar e não está disposto a lutar e dar sua vida por aquilo que você se alistou, você está no lugar errado. Se você abraçou o Evangelho e não está disposto a sofrer por causa do Evangelho, a lutar por esse Evangelho dentro da sua casa, na sua igreja, na sua realidade, no seu trabalho, você está no lugar errado. Olha o que Marcos capítulo 8, verso 34 a 35 vai dizer. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Nós vimos hoje de manhã, naquela relação que existe, fonte de vida e laços de morte, que o caminho para a destruição, ele é largo, ele é plural, né? Ele tem muitas opções, mas o caminho para a vida é um só. Paulo se sentia confortável, ou sentia conforto, melhor dizendo, porque sabia que esse caminho iria conduzi-lo ao reino celestial de Cristo. Mas não só isso trazia conforto ao apóstolo Paulo nessa situação, e ele mostra aqui para nós o que trazia também conforto a ele, ainda que o pregador estivesse preso, ainda que ele estivesse preso, que a palavra de Deus não está presa. As autoridades colocaram Paulo em uma masmorra, porém não podiam aprisionar o Evangelho. O Evangelho sempre vai triunfar. A palavra de Deus vai dizer que ele vai cumprir a sua missão pré-ordenada na terra. É isso que Isaías, capítulo 55, verso 11, vai dizer. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Apesar de Paulo estar preso, como aqueles que conhecem a história de John Bunyan, que também passou um grande tempo na prisão, ele reconhecia também, como Paulo, que a palavra de Deus não estava aprisionada, que ele poderia ser calado, mas o Evangelho jamais seria freado por ninguém nesse mundo. Há uma situação ali na Reforma Escocesa, com André Melville, não sei se esse é o nome, foi um dos primeiros arautos dessa reforma. Um dia o regente Morton mandou trazê-lo e denunciou os seus escritos e disse: não haverá paz nesse país até que meia dúzia de homens como você sejam enforcados e desterrados. E aí Melville respondeu: cuidado, Senhor, ameaçando a seus cortesões dessa maneira. Para mim eu mesmo apodrecer no ar ou na terra. A terra pertence ao Senhor. Minha pátria está em qualquer lugar que se faça o bem. Estava preparado para dar a minha vida quando nem tinha vivido a metade dela. Segundo provera meu Deus, vivi fora de sua terra 10 anos, tão bem como nela. Não obstante, Deus seja louvado, não está em seu poder enforcar ou exilar a verdade. E nós já conhecemos o final dessa história, né? O que a reforma fez, muitos derramaram o seu sangue, foram aprisionados e morreram. Mas a palavra de Deus, ela está livre. E aí nós percebemos que pode se exilar um homem, mas não a verdade. Pode se encarcerar um pregador, mas não a palavra que prega.
A mensagem sempre será maior que o homem, e a verdade sempre será mais poderosa do que aquele que a leva. Paulo estava seguro de que o governo romano podia encarcerá-lo, mas que nunca encontraria uma prisão cujas grades e cadeias pudessem conter e restringir a palavra de Deus. Ninguém, nenhum inimigo vai poder deter o evangelho, a palavra de Deus. Porque ela é o poder de Deus. E se nós pensarmos que por essa palavra Deus criou todo o universo, nós teremos uma dimensão do que significa o poder da palavra de Deus quando ele diz: haja luz. E a luz surge. Veja o que a própria Escritura fornece para nós nesse sentido, de mostrar que a palavra de Deus ela não está presa, ela não está encerrada, e ela não está debaixo do poder de ninguém, a não ser o poder de Deus. Abra Isaías capítulo 40, verso 8. Veja o que a Escritura vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Abre Isaías 55, verso 11. Veja o que a palavra de Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Às vezes nós estamos nas nossas atividades, no nosso trabalho, e existem pessoas do nosso lado que são estultos, nécios, que até dizem que não acreditam em Deus e desprezam a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa. E às vezes nós nos sentimos assim, desmotivados em pregar ou falar. Mas esses textos mostram que nós não podemos nos calar nesse momento. E quando tivermos oportunidade, lançar sempre a semente do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Porque ela sempre trará um resultado, como o Senhor mesmo diz aqui em Isaías 55, verso 11. Abra Filipenses, capítulo 1, verso 12 e 14. Perceba que quando se levanta-se contra a palavra, quando se vai contra a palavra, essa palavra cresce e se fortifica cada vez mais. Olha o que Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-nos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, e a ideia é que até as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, ou seja, esses homens ouviram a palavra de Deus por meio de Paulo, por causa das suas cadeias, por causa da sua prisão. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus, ou seja, eles viram que Paulo estava sendo torturado, preso, maltratado por causa do Evangelho, e aquilo estimulou o coração dos crentes para continuarem irem mais adiante pregando o Evangelho. E veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17, que tem a relação com esse contexto aqui de Paulo, que ele está dizendo que suporta as aflições, ou seja, ele está preso por causa do Evangelho. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. 2 Timóteo 4,17.
para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Provavelmente essa situação em que Paulo se encontra aqui e que já antevia o seu martírio, a sua morte, ele foi livrado, como diz aqui no final, mas por pouco tempo, porque logo depois ele é preso e morre por causa do Evangelho. Mas perceba que tudo isso que Paulo viveu, o Senhor havia dito a ele por meio de Ananias: vai, porque você é um instrumento escolhido para falar aos gentios. E que por causa disso, você vai descobrir como é magnífico, como é importante e como é necessário sofrer por causa do Evangelho. Queridos, o que nós estamos vendo aqui, o que a palavra de Deus nos mostra, é que essa palavra e a obra que Deus faz por meio dela não pode ser amarrada por força nenhuma. Por isso Timóteo deveria se sentir encorajado a pregar e não ter medo das oposições, da cadeia, do sofrimento por causa do testemunho de Cristo. A palavra de Cristo deveria ser mais preciosa para ele do que sua liberdade ou a própria vida. Nós temos visto aí o governo, o presidente, nosso presidente da República, dizer que a nossa liberdade é mais importante do que qualquer coisa na vida e que temos que morrer por ela se for necessário. E essas palavras são palavras sábias, mas existe alguma coisa que é muito maior do que a nossa liberdade e que pode até cercear a nossa liberdade, mas não pode prender o Espírito que habita por meio dessa palavra em nossos corações. Que é o Evangelho da graça de Deus, que é o testemunho de Cristo. Isso é mais importante do que aquilo que a gente tem mais importante na vida, que segundo Ele é a nossa liberdade. E se tivermos que perder a nossa liberdade ou a nossa vida por causa disso, que o Senhor esteja nos dando graça para perceber como é importante sofrer pelo seu nome. E esse é o princípio que está presente ali em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Quando o Senhor Jesus fez o povo dele passar por todas aquelas dificuldades e limitações. E ele disse assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essas palavras, elas são replicadas por Jesus no momento da sua tentação. Nós podemos perceber e ver isso não somente na Escritura, mas na história e no nosso tempo presente também, que por vezes os pregadores da palavra podem estar presos, podem ser silenciados, mas a palavra de Deus nunca será. Nunca será. William Barclay, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: um dos fatos reais da história é o irresistível poder da palavra de Deus. Se o esforço humano pudesse ter detido o cristianismo, este teria morrido faz muito tempo. E aí você olha assim: por que as heresias
e as falsas religiões, por mais que fiquem para trás, né? Não caem nessa situação, porque elas são recebidas pelo mundo, porque elas são aplaudidas pelo mundo, porque o mundo vive por meio delas, porque não existe da parte do mundo nenhuma oposição a elas, e mesmo assim elas se vão, elas deixam de existir, e até deixam de ter influência na vida de determinadas pessoas. Por quê? Porque elas não têm poder em si mesmas. E elas só permanecem vivas porque o mundo jaz no maligno. Mas o cristianismo é uma contracultura. O cristianismo vai contra a percepção e o senso comum. Porque é a revelação de Deus, porque é contrário a toda a sabedoria e todo o entendimento e conclusões humanas a respeito da vida, a respeito de si mesmo. Hoje de manhã, nosso irmão estava falando aqui sobre a criação e como essas coisas estão atreladas à pregação do Evangelho, e como é impossível nós não fazermos essa ligação e não termos em mente que uma coisa está diretamente ligada à outra, e que não existe nada autossuficiente ou autocriativo. Todas essas coisas têm origem em Deus. E é por isso que o Evangelho jamais vai deixar de existir. É por isso que o Evangelho, por mais que receba oposição, ele vai triunfar. É por isso que o Evangelho permanece hoje, vindo de tempos antigos. Por quê? Porque é o poder da palavra de Deus, o poder irresistível. E que se o esforço humano, como diz Barclay, pudesse ter detido o cristianismo, esse teria morrido há muito tempo. Mas os homens não podem matar aquilo que é imortal. E aí Paulo vai dizer: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Ele diz: estou sofrendo por causa do evangelho como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada, e porque ela não está algemada, é que eu suporto tudo por causa dos eleitos. E Paulo, com essas palavras, continuando ali a sua instrução e o seu estímulo a Timóteo, está demonstrando que a sua preocupação como ministro é a edificação da igreja. E esse intento no seu coração, essa preocupação é maior do que o seu próprio bem-estar. E por quê? Porque ele estaria pronto a morrer ou ser considerado um criminoso, como estava sendo, se tal coisa promovesse o bem-estar da igreja. Porque ele sabia o quanto era importante sofrer por causa disso. Quanto era necessário, importante e glorioso sofrer pelo Evangelho. Alguns irmãos sabem que eu fui militar muito tempo, e alguns dizem que quando você é militar, você não deixa de ser militar. E eu deixei de ser militar só por causa do Evangelho, só por causa do ministério. E todas as vezes que eu vejo um filme de guerra, eu não consigo e eu sou bastante emotivo com essas coisas. Eu não consigo ficar inteiro. Porque, apesar de muitos amigos meus dizerem no quartel que eu era muito civil, Quaresma, você é muito civilzão. Por causa do procedimento que eu tinha, principalmente com os meus subordinados, aquilo estava dentro de mim. Aquilo estava dentro de mim. E tem umas coisas que eu não consigo compreender, porque
Quando eu vejo esses filmes, às vezes eu me vejo ali. E é por isso que eu fico chorando, viu, Davi e João? Eu me vejo naquela situação. Porque por mais que eu não tenha vivenciado aquilo na realidade, havia treinamentos, havia um contexto, e quem é militar sabe disso. O contexto em que nós vivemos. E numa situação como essa, a gente não se importava com o nosso bem-estar ou como iríamos sair dali. O nosso desejo era cumprir a missão. Não interessa se iríamos viver, se não iríamos viver. É lógico que o nosso desejo era esse: ir e retornar em vida, em paz, para os nossos familiares, para o seio da família, para a esposa, para os filhos. Mas o nosso coração estava naquilo, de tal forma que não importava qual era a batalha, qual era a dificuldade. Eu queria estar ali e queria fazer aquilo que fui chamado para fazer. E se tivesse que morrer por aquilo, eu morreria. Às vezes eu não entendo porque essa paixão que nós sentimos, porque não é uma coisa somente minha, é compartilhada por todos aqueles que realmente são militares e foram militares. Porque essa paixão não existe muitas vezes em nós com relação ao Evangelho. Porque muitas vezes retrocedemos, porque muitas vezes somos covardes. E muitos de nós não são apaixonados por esse Evangelho da graça de Deus, ao ponto de derramar sangue, como diz lá o escritor da carta aos Hebreus. Paulo estava pronto a morrer, estava pronto a ser considerado como criminoso, como estava sendo, se isso promovesse o bem-estar da igreja e a glória de Deus. Veja o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, verso 24 e 25, quando ele diz assim: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja o que Paulo fala nos versículos seguintes. Ele diz assim, dos versos 26 a 29: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Porque muitas vezes a nossa alma não está envolvida nisso. Porque muitos ministros perdem esse vigor. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que os ministros do Evangelho exigem para servir a igreja de Cristo. E esse serviço deve exigir deles o seu total esforço e dedicação, que até pode levá-los à morte por causa do Evangelho. E se assim for, eles devem fazê-lo porque estão servindo a Cristo, proclamando o Evangelho do Reino. O apóstolo Paulo sabia que a sua dedicação, os seus sofrimentos e as suas tribulações por causa do Evangelho iria levar muitos a crerem no Evangelho, e por isso ele se afadigava, por isso ele suportava os sofrimentos, porque sabia que estava completando na sua vida aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. William Barclay, ele diz o seguinte: o sangue dos mártires foi sempre a semente da igreja,
E a luz da pira sobre a qual se queimavam os cristãos foi sempre o que acendeu e avivou um fogo que não se pode apagar jamais. Sabe o que a história conta para nós, o que a história diz para nós? Ela nos fala duas coisas. A primeira coisa é que o sofrimento e a perseguição do evangelho gera firmeza. E a segunda coisa é que a leniência e a letargia da igreja faz com que o sofrimento e a dificuldade por causa do evangelho surjam. É interessante essa perspectiva. Muitas vezes nós precisamos ser aquecidos pelo Espírito Santo por meio da chibata e do chicote. A igreja ali no seu nascedouro só se desenvolveu por causa da perseguição. Eles só saíram de Jerusalém, e a ordem era essa, porque foram perseguidos. E a perseguição fez com que o evangelho se desenvolvesse, o evangelho crescesse, e quanto mais se batia, mais ele crescia. Quando alguém tem que sofrer por causa do evangelho, devemos nos lembrar que ele está aplainando o caminho para outro que virá depois dele. No sofrimento, suportamos nossa pequena porção do peso da cruz de Cristo e fazemos nossa pequena parte para levar a salvação de Deus aos homens. Isso por causa daqueles que devem ouvir, por causa dos eleitos. Tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo aqui fala dos eleitos. Esses eleitos, no contexto de Paulo, eram os gentios que estavam recebendo a palavra de Deus. E o contexto ali do apóstolo Paulo, dos apóstolos, era que os judeus não entendiam que a graça era universal, que o evangelho não era para ficar limitado a eles, a uma nação, mas que ele iria se expandir e se desenvolver e alcançar aqueles aos quais Deus escolheu desde a fundação do mundo, mas que não estavam ali em Israel. Pessoas que estavam sendo representadas por aquela mulher ali, a sírio-fenícia, que chega para o Senhor Jesus e conversa com ele, pede que o Senhor o acompanhe. E aí ele diz que não seria bom tirar a comida da mesa e dar aos cachorros. Essa é a linguagem que ele usa. E aí ela humildemente chega, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. E ali o Senhor Jesus, naquela situação, estava mostrando que o evangelho não tinha fronteiras. E que ele iria alcançar aqueles que antes não eram chamados filhos, como diz Oséias, mas agora foram feitos filhos de Deus, eleitos. E esses eram os gentios. Vamos ver alguns textos rapidamente sobre isso. Abra Atos capítulo 11, verso 18. E eles, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Ainda em Atos capítulo 14, verso 27, a palavra de Deus diz assim: mas ele disse: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Paulo está apresentando a sua defesa quando o povo judeu se revoltou contra ele por terem achado que ele tinha introduzido um gentio no templo. Veja o capítulo 22 de Atos, versos 21. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 22, 21. Mas anunciei
primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permanece até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram havia de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, é uma relação muito grande, eu posso até ter me perdido, me desculpem. Diz assim: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo falando dos judeus opositores ao evangelho. De quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando dos eleitos. Os eleitos são todos aqueles que ouviram e creram, e os que ainda ouvirão e crerão. E essa igreja de Cristo na terra, composta por todos os eleitos de Deus. E é o que ele diz aqui: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. O princípio que rege a eleição nos diz que os eleitos são objetos do soberano beneplácito de Deus, escolhidos não com base na sua bondade ou fé prevista, mas porque Deus assim o quis. Abre Efésios capítulo 1, versos de 4 a 7. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nos escolheu antes do mundo ser mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é permissão, consentimento, aprovação, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Já diria o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então não foi a fé do homem que causou a eleição, mas foi a eleição que causou a fé do homem. E veja como isso é importante no contexto da economia de Deus, como a palavra de Deus é importante nisso. Porque os eleitos serão chamados por essa palavra. Eles só vão ouvir e crer se a palavra for pregada. Por isso que Paulo sentia a necessidade, sofria e suportava todas as coisas para que esses, como ele, fossem alcançados. E se alguém deseja ver essa verdade nas Escrituras, e se você quiser anotar, anote aí a série de textos que eu vou lhe dar, como Deuteronômio capítulo 7, versos de 7 a 8, quando diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder do pecado, do poder do faraó, do rei do Egito. Isaías 48, verso 11, também fala sobre isso. Daniel, capítulo 9, verso 19, também fala dessa eleição. Oséias, capítulo 14, verso 4, também aponta para essa eleição. João, capítulo 6, verso 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O verso 39
diz assim: e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum perca de todos o que Deus me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E o verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E outros textos também que se conformam com esse ensino: João capítulo 10, verso 29, João 12, 32, João 15, 16, que diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu não vou fazer aqui uma exposição da eleição e predestinação. A gente deixa isso para um momento ali de escola dominical ou um outro momento da pregação. Mas nós vamos perceber que a Escritura nos fala constantemente disso, dessa realidade. E que muitos não entendem porque não veem claramente o que a Bíblia fala e porque não podem alcançar os meandros dessa eleição e predestinação. Mas isso é real, isso é verdadeiro, isso é a palavra de Deus. Mas eu quero deixar aqui o que William Hendricks diz. Mesmo porque, queridos, não haveria propósito algum em pregar o Evangelho se nós não tivéssemos a certeza da parte de Deus que esse Evangelho iria resgatar aquele que está perdido. Não é assim no meio empresarial? Eu estou querendo comparar a Escritura com o âmbito empresarial, como muitos pastores vivem a vida da igreja dessa forma, imitando empresas. Mas não é assim? Quando você tem um alvo e aquele instrumento que você usa não cumpre o propósito daquele alvo, você vai planejar, Então, principalmente quando gira em torno de dinheiro, eu vou investir 30, eu vou receber 5. Será que vale a pena? Eu vou investir 30 e não vou receber nada. Eu não tenho a certeza do retorno. Quem trabalha com isso, trabalha com riscos. Riscos com relação ao retorno, mas o retorno é certo, é garantido. Por isso que se faz aquilo, por isso que se segue aquele caminho. Se aquele caminho que eu estou usando não vai me dar o retorno esperado, eu abandono ele e vou para outro. Não é isso, Rodrigo? A certeza que nós temos é que a palavra de Deus, ela vai frutificar e vai trazer o propósito determinado por Deus. E esse propósito é trazer os eleitos à fé, aqueles aos quais Deus escolheu antes da fundação do mundo, e encerrar cada vez mais aqueles que não foram escolhidos, ou melhor, que foram escolhidos para a destruição no seu próprio pecado, trazendo juízo por meio dessa palavra sobre si. Veja o que William Hendricks diz. Essas referências bíblicas nos ensinam claramente que Deus não escolheu os seus porque foram mais numerosos, mas por causa dele mesmo, que os ama livremente, que são dados ao Filho pelo Pai, trazidos pelo Pai ao Filho, e com respeito a eles, Deus exerce seu amor, que é de um tipo especial. Ensinam também que este amor que predestina tem como objeto os pecadores, vistos em toda a sua necessidade e debilidade, que outorga seu favor àqueles que não têm nada e que nunca terão nada, salvo o que receberam, os quais diferem de outras pessoas pela simples razão de Deus, ao levar à consumação seu decreto de eleição, fazer que sejam diferentes,
os quais, longe de serem eleitos com base em seu caráter imaculado, são escolhidos para que sejam imaculados e sem ruga e impolutos diante dele. Sim, aos que o amaram, porque ele os amou primeiro. Paulo corajosamente suporta todas as coisas por causa do Evangelho, porque ele sabe que a palavra de Deus triunfará, certamente vai triunfar no coração e na vida dos eleitos. E é por isso que ele chama Timóteo, e assim todo ministro, a se dedicar a essa obra com todo o seu coração e o seu vigor, porque Deus vai usar a sua palavra para cumprir, para terminar, para completar a obra que ele iniciou no coração do seu povo. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 13. Ele diz assim: portanto vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo aqui põe em relevo as suas perseguições, dizendo que tinham sido suportadas em favor dos gentios, em favor dos eleitos. E provavelmente tenha sido em extremo comovente para aqueles homens ouvirem que foi por causa deles que o apóstolo enfrentava lutas e perigos. E lá em Filipenses capítulo 2, verso 17, ele diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. E que se fosse verdade que a salvação deles tem suas raízes mais profundas em suas próprias obras, teria o apóstolo Paulo podido enfrentar a morte com igual vigor? Lógico que não. E essa é a questão que William Hendricks levanta na defesa da eleição. E aí Paulo diz assim: obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. E aí Paulo, esse ministro do Evangelho, ele demonstra claramente que está interessado não só em sua própria salvação, mas também na de outros. E não só naqueles em que ele escreve a sua carta naquele momento, mas também naqueles que iriam receber e iriam crer depois como nós. Ele suporta esses sofrimentos a fim que também possam obter a salvação que foi merecida por Cristo, proclamada por Ele e experimentada na comunhão viva com o Senhor. Eu me lembro certa vez, finalizando, um amigo perguntou a outro amigo de infância, que se converteu na vida adulta. Ele não era um homem, um jovem, uma criança, um adolescente que conhecia o Evangelho, mas o seu amigo sim, de família cristã. E ele, na idade da sua juventude, cada um foi para um lado, e eles se encontraram depois. Agora esse rapaz tinha sido alcançado pelo Evangelho. E na sua conversa com ele, esses dois jovens se alegrando, e ele parou e perguntou assim para ele: por que você não pregou o Evangelho para mim? Quando nós éramos colegas. E ele respondeu assim: porque você não ia ouvir. Quantas oportunidades temos perdido de falar o Evangelho para as pessoas por achar que elas não vão ouvir. E aí nós devemos nos lembrar de Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Matthew Henry faz a seguinte conclusão desse texto, dizendo assim: bons ministros podem e devem animar-se diante dos serviços e dos sofrimentos mais duros,
sabendo que Deus trará coisas boas à sua igreja e benefício aos eleitos. Diante de tudo que nós vimos aqui, do incentivo do apóstolo Paulo, da alegria, da sua satisfação em incitar, admoestar Timóteo a se envolver de tal forma com o evangelho como ele estava se envolvendo, e que se fosse em outra situação, outra circunstância, né? Alguém, rapaz, não pega isso não, cara. Você vai cair onde eu tô preso aqui, ó. Tô sofrendo, apanhei pra caramba que nem boi ladrão. O cara pula fora. Mas Paulo diz, suporta as aflições como bom soldado. Eu estou sofrendo algemas, eu estou sofrendo por causa do evangelho, na motivação de que os eleitos vão ouvir. O Senhor me chamou para isso, para pegar ao evangelho, e os eleitos que estão ao nosso redor, que eu não sei quem é, vão ouvir, e eu estou indo para lá. E se nesse momento eu estou preso, mas a palavra não está presa, continua, Timóteo, prega, fala, insta, porque os eleitos precisam ouvir, essa cura precisa ser dada. Há pessoas que estão morrendo. E não importa o que vamos sofrer por causa do evangelho. Se sofremos por causa disso, glorificado seja o nome de Deus. Será que nós temos percebido quanto importa sofrer por causa de Cristo? Será que nós temos percebido isso? De levantar essa bandeira e de viver por meio do Evangelho, para que o mundo possa ver, para as pessoas que estão ao nosso redor possam perceber, e incomodadas perguntarem a nós, por que somos assim? Por que você está sofrendo por isso? Por que você continua lutando como a mulher de Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque essa é a ideia daqueles que não amam a Cristo e não amam o Evangelho. Que na primeira dificuldade se apartam e vão embora, como Demas assim fez. Essa é uma pergunta que deve tocar o nosso coração nesse momento. Será que nós entendemos, já percebemos como é necessário, como é importante e como é vital para mim como ministro do Evangelho, para mim como cristão, como pai, como esposo, como esposa, como profissional, sofrer por causa do nome de Cristo? Essa é uma indagação que deve ficar e que será, de certa forma, respondida ou continuada quando ele diz, fiel é esta palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos também com ele reinaremos, se o negamos, por sua vez ele nos negará, se somos infiéis ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu espero e desejo, que é um desejo que eu tenho para mim também, que cada dia na nossa vida o Evangelho se torne algo apaixonante, novo, algo que desperte
não só o nosso interesse, mas a nossa paixão, e que a nossa vida esteja envolvida de tal forma que, ao olhar nos olhos desses homens e dessas mulheres, nos meus olhos e nos seus olhos, vocês percebam qual é a verdadeira paixão e quem é o amado da nossa alma. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que possamos, ó Senhor Deus, ter a coragem e a hombridade, Senhor Deus, que nos é dada por meio do Evangelho, para, Senhor Deus, levantarmos essa bandeira, para vivermos, ó Senhor Deus, esse Evangelho nas nossas vidas. E para, Senhor Deus, pagar qualquer preço que seja, para glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, nos dá essa coragem, nos dá essa intrepidez, não nos permite nos envergonhar do Evangelho, ou se vergonhar do Evangelho, mas que não tenhamos medo, Senhor Deus, de falarmos de quem nós somos, a quem pertencemos e qual é a nossa esperança, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.